eleições e mídias sociais. Esse é o tema de hoje no Clique Ligue. Ajoelhou? Tem que rezar. Ou melhor, prometeu? Tem que cumprir. Veja a nossa dica e entenda por quê. As eleições de 2012 já acabaram, mas o legado do novo prefeito só está começando. E a internet teve uma influência muito forte no resultado final desse processo. E é lá que está armazenado, com fácil acesso, o plano de governo do vencedor. Por isso, vamos visitar o site do candidato e salvar o projeto governamental dele. Assim, podemos conferir a qualquer momento suas promessas. No link Programa de Governo, você pode conferir os compromissos assumidos do prefeito Haddad de duas formas. Uma é verificar tudo pelo site, só arrastando a página para baixo. A outra é fazer o download dos PDFs com todo o plano de governo. Assim, para que você tenha em mãos esse material durante os próximos 4 anos, é bom ler e salvar o documento. Para fazer esse processo, é simples. Clique em Download, em seguida, quando a cartilha abrir, pressione o disquete que fica no canto direito da tela. Selecione o local em que deseja salvar o documento, pronto, projeto em mãos. Mas lembre-se de salvar em um local seguro, assim você não corre risco de perder as propostas. Ser participativo e exigir por seus direitos é uma atitude social. Afinal, quem colocou esse novo governante lá somos nós. Portanto, sempre exija que ele cumpra com as suas propostas. Gostou dessa dica? Compartilhe! O papo sobre o recado das urnas nessas eleições, inclusive com os votos nulos e brancos, continua. Agora com a Karen Lima Vieira, advogada e fundadora da KLV Consultoria Parlamentar. Eu queria primeiro agradecer a tua visita, obrigado. Obrigada a vocês. A gente falou de plano de governo, você estava me contando o que é um plano de metas? Tem a ver com o plano de governo? Hoje, para os políticos serem eleitos, eles estabelecem um plano de governo que tem tido um acompanhamento muito maior do que tinha eleições anteriores. E isso até dado, inclusive, às redes sociais, à internet, a tudo. E há uns 3 anos atrás, mais ou menos, o município de São Paulo fez uma alteração na lei orgânica, que foi um projeto de iniciativa popular, estabelecendo o plano de metas. O plano de metas ele foi uma iniciativa pioneira, no sentido de que quando os prefeitos, né, que isso vale para o prefeito de São Paulo, no caso, quando ele entra no mandato, ele tem que apresentar um plano de metas. Isso entrou na lei orgânica do município, então isso faz com que ele seja mais obrigado a cumprir realmente o que ele prometeu. O plano de meta já está à disposição ou ainda não? Então, na verdade, eles vão apresentar, né? Teve o plano de governo e quando ele entra no mandato, o próximo prefeito vai ter um tempo aí para apresentar as metas dele e tem que cumprir as metas governamentais. Hoje a gente vê que tem um acompanhamento muito maior, existem umas ONGs, tem a Nossa São Paulo, Voto Consciente, que eles fazem muitas pesquisas no município de São Paulo para verificar o índice os índices, né, de cumprimento das metas, os índices de desenvolvimento dos projetos. Então, por exemplo, o prefeito atual, o prefeito Kassab, se você entrar no próprio site, a gente conseguiria acompanhar quantos hospitais ele comprometeu fazer, quantos ele cumpriu. E então hoje já tem um acompanhamento muito maior em relação a isso. E esse acompanhamento agora ele é oficial, né? E ele já está regulamentado em lei. A questão de estar regulamentado em lei, quando alguma coisa chega a esse nível de regulamentação, ela já passa a obrigar um comprometimento muito maior do político, né? E isso, por enquanto, está sendo feito para os políticos da área do executivo, né? No futuro, talvez passe a ser feito para os políticos da área do legislativo. Como seria para o legislativo ainda não existe um dispositivo constitucional e nem da lei orgânica ou legal para isso. E não se pode fazer um projeto de lei para isso? Poderia se fazer um projeto de lei para isso no futuro. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Como é que funciona um projeto de lei? Então, o projeto de lei funciona o seguinte. Se uma ONG, por exemplo, quiser fazer isso, estiver nos escutando. O que acontece? A gente teria 3 níveis, né? A União, os estados e os municípios, e também teria o legislativo, executivo e judiciário. O poder legislativo é o poder que vai fazer as leis, né?
O Poder Judiciário é aquele que vai entrar quando tiver alguma contenda em relação ao cumprimento dessas leis, e o Poder Executivo é o que vai executar as leis. Os cidadãos, quando eles elegem os políticos, na verdade eles estão elegendo os representantes deles. É a pessoa que vai falar por eles, né? Então, uma coisa que faz os políticos perderem muita eleição é ele prometeu uma coisa e fez outra. E isso enseja muitos políticos acabam perdendo a eleição por isso, né? Ainda mais com esse acompanhamento que a gente tem feito com o princípio da transparência hoje, que coloca tudo muito claro, né? Quem cumpriu, quem não cumpriu, quem fez, quem não fez. Isso aumenta muito a possibilidade de cobrança. E o projeto de lei, ele na verdade, ele veicula de uma forma jurídica, né, de uma forma legal. Existe uma lei complementar, que é a Lei Complementar 95, federal, que ela vale no Brasil inteiro, que explica como deve ser feita uma lei. Então, na lei a gente coloca uma norma geral para a lei, explica para que a lei é. E aí, na lei, você vai explicar a pretensão, as multas, como vai se dar o cumprimento e a execução daquilo que você está pedindo no projeto. Eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre o impacto dos votos nulos e brancos nas eleições. Isso é uma dúvida que todo mundo tem. Sim, o que vale, o que não vale, né? Então, o que acontece? Se a gente pegar o Código Eleitoral sobre essa regulamentação de voto nulo, voto branco, eles ainda trazem uma regulamentação um pouco antiga quando a gente fazia a votação no papel. Então, se você pegar o capítulo do Código Eleitoral falando sobre isso, ele vai ter umas normas lá um pouco ultrapassadas. Com o sistema de votação eletrônico, existe um botão que é o voto em branco, e o voto nulo, na verdade, ele se dá quando você vota em alguém que não existe. Algum candidato que não está registrado. Então, na verdade, se daria você votando o número que não tá na concorrência, né? Hoje, na verdade, para efeito de contagem de voto, nem o voto nulo, nem o voto branco é contado. É uma lenda isso, na verdade. Antes, até 97, os votos em brancos, eles eram computados para quem estava ganhando. Hoje não. Hoje só são contados os votos válidos, isso do ponto de vista jurídico. O voto válido é aquele voto que a pessoa queria votar naquela pessoa, né? Ou votou na legenda ou votou no candidato. E aí, dessa votação, você tira o coeficiente eleitoral, você tira o coeficiente partidário para ver o número de vereadores ou de deputados que cada partido vai fazer. Então, essa função do voto em branco, do voto nulo, hoje ela é muito mais simbólica, tem uma simbologia muito grande do que jurídica de verdade. Mas se tivermos 90% de votos nulos e brancos, o que essa acontece? Pergunta, ela foi feita, e na verdade, assim, eu estava até pesquisando aqui na própria internet, tudo. Existe um artigo no Código Eleitoral, que é 224, que ele fala sobre a nulidade da votação. E ele fala quando houver nulidade da votação de mais de 50% dos votos, teria que marcar uma nova eleição. Mas, na verdade, se a gente for analisar esse artigo do ponto de vista mais jurídico mesmo, ele não se aplica à nulidade dos votos, mas à nulidade da votação feita naqueles termos, por exemplo, se dentro daqueles votos tinha computado voto oriundo de captação ilícita de votos, se teve uma decisão do Tribunal Eleitoral anulando determinados votos por uma infração na legislação eleitoral. Então, na verdade, hoje, do ponto de vista jurídico mesmo, não invalidaria. Quer dizer, não adianta querer votar em branco, nulo, que não vai acontecer nada? Na verdade, não é que não acontece nada, acontece o seguinte, do ponto de vista social e simbólico e moral e ético, acontece, porque se você tem uma porcentagem muito grande de votos nulos e em branco, é um recado muito bem dado de que você não está satisfeito com aquilo. No voto em branco, seria uma simbologia assim, de tanto faz para mim. E tanto faz mesmo ou não? Então, não tanto faz, porque na verdade o certo é você escolher mesmo o representante e votar em alguém. Porque quando você está falando tanto faz, aquele voto você está jogando ele fora. Ele não conta para ninguém? Não conta para ninguém. Até 97 contava, depois de 97 parou de contar. Até 97 era assim, os votos válidos eram os votos nas pessoas e os votos em branco. E então eles entravam num cômputo lá para fazer as contas dos partidos. Depois de 97, você pega o artigo 77 da Constituição, quando ele fala da eleição de presidente, ele fala que é presidente quem tiver 50% mais um dos votos válidos.
E os votos válidos são os votos que você votou falando eu quero fulano, eu quero ciclano. Então, na verdade, tem uma confusão um pouco aí, talvez resquício daquele sistema passado, que nem todo mundo fica sabendo que mudou. Tá bom. E você, como advogada, como é que acompanhou toda essa movimentação que aconteceu na internet, né? Com ofensas, com falsidades, com calúnia, como é que vocês acompanharam A gente viu muito, né? Hoje, na eleição passada, não podia usar mídia social, não podia usar quase nada. Nessa eleição, eles já incorporaram o Facebook, incorporaram o site e tudo. E a gente percebeu uma movimentação muito grande no Facebook, né, ou entre os políticos, ao invés deles se focarem, eu notei o seguinte, em vez deles focarem na propaganda positiva deles, chegou um momento da eleição, quando eles viram o russomano disparar, eles tinham feito um pacto de não brigar, né, de não acusar ninguém, de boa política da boa vizinhança, que eles romperam e foi todo mundo para cima do russomano. Mas, por exemplo, quando tem uma denúncia mentirosa, na verdade acontece o seguinte, o que pode acontecer? Hoje a gente não tem uma regulamentação tão clara para a internet, mas na verdade existem os crimes de difamação, calúnia e injúria, né, que são crimes do Código Penal. Eles valem para todos os meios de ofensa, vale para ofensa pessoal, vale para ofensa por meio de carta, vale para ofensa inclusive nos meios eletrônicos. Agora, o que passou, então, se você souber a autoria, você pode fazer uma denúncia. Agora, em relação a essa internet, o que passou, passou? Ou você acha que ainda vão ter... Não, existe um prazo, né? Um prazo, acho que é o prazo de 6 meses para você representar se você entrar no Fórum de Justiça Penal, né? Então, alguém que se sentiu ofendido pode entrar. Só que você tem que entrar em seu nome. Então, eu não posso, por exemplo, tomar as dores de um candidato. Teria que o próprio candidato entrar. E durante o período eleitoral, existe a previsão na própria legislação eleitoral de que eles, dentro do âmbito da justiça eleitoral, que é muito mais rápida, que o candidato entre pedindo para retirar aquela denúncia, que o outro seja montado porque ofendeu ele, né? Então existe... Tá. Karen, você tem bastante experiência aí com políticos e tal. Você acha que caiu a ficha dos políticos em relação a essa mudança de paradigma que a gente está vivendo? Olha, eu acho que tem caído. Tem caído a ficha, sim, né? Agora eles têm preocupação, inclusive, com outra ficha, que é a ficha limpa, que eles não tinham antes, né? A ficha limpa... tudo que tem acontecido, a internet, ela é um meio novo, ela tem propiciado vir pessoas novas para a política, porque a influência do poder econômico para uma campanha eleitoral em São Paulo, por exemplo, ela é caríssima, ela chega a ser mais de 1 milhão, né? Então, assim, a internet hoje ela é um meio de comunicação muito forte, as redes sociais também. Então, eu percebo que muitos políticos, eles têm procurado se adaptar mais ao meio virtual. Eles têm feito blogs, têm feito páginas na internet, têm divulgado os projetos de lei deles, as medidas que eles fazem, porque nem todas as medidas do político, elas são por projetos de lei, tem várias medidas. Então, por exemplo, pode fazer indicação, pode fazer moção, pode fazer ofício, pode fazer discurso, pode ligar para um cara, às vezes coisas que não são registradas, são atitudes políticas. Quando um vereador, por exemplo, telefona para um governador ou para um prefeito e fala, poxa, a gente está com um problema sério, tem uma ONG me procurando para resolver esse problema, eu gostaria que você mobilizasse o pessoal para ajudar a gente a encontrar uma solução para eles. Então, esse tipo de atitude é uma atitude política, que ela, na verdade, não é por escrito, mas é uma atitude política de grande relevância. Porque o parlamento, o poder legislativo, ele é muito falado, nem tudo, é tudo escrito porque você tira uma nota daquilo que é falado. Você está aqui, grava aquilo, você grava aquilo, mas muito do exercício legislativo ele é feito por meio da palavra oral e não escrita. Então, assim, eu percebo que os políticos têm realmente, assim, procurado ficar mais atentos nos meios sociais e digitais. Excelente. Karen, obrigado. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já.